Agora, a questão 5, ela trabalha com o quê? Aqui é só a interpretação mesmo e identificação de algumas características. Há uma série de indicações defendidas para a elaboração de bons textos. A frase abaixo, que difere das demais, quanto à qualidade textual defendida. Quando alguém diz para você, ser breve em teus raciocínios, que a ninguém agrada seres longo. Qual é a ideia de você ser breve? Seja breve, corte as inutilidades, transmita o máximo de informação usando o mínimo de palavras. É o princípio da economia linguística. Esse princípio, ele é chamado de quê? É chamado de concisão. Ter um texto conciso é ter um texto enxuto, com poucas palavras. É o ser direto, é cortar as ideias repetitivas. Então, na letra A, ele está falando sobre a concisão. Agora, olha a letra C. Eu vou olhar logo para a letra C. Um de nossos estadistas disse que a maldição deste país são as pessoas demasiadamente eloquentes. Galera, fala para mim, o que vocês marcaram? Alexander, com certeza, tá? Com certeza. Fala para mim, gente, o que vocês marcaram nessa questão 5, que é bem interpretativa e identifica qualidade de texto. Enquanto isso, eu vou só fazer um ajuste aqui. Mas vai dizendo para mim aí qual foi a resposta de vocês. Peraí, tá dando um probleminha aqui. Mas já vou resolver. Peraí, que travou aqui. Tá indo não. Gente, só um minutinho, eu vou subir a vinheta e eu já volto, tá? Peraí que eu preciso fazer um ajuste aqui, senão vai cair a live. Peraí, já volto. Pronto. Então, voltando, gente, o que eu estava falando. Quando você faz um texto, um bom texto é um texto conciso. A concisão significa você dizer muito usando poucas palavras, cortando as inutilidades. Então, na letra A, nós temos essa ideia. Percebi que o pessoal está em dúvida entre duas, né? O pessoal está marcando letra E, está marcando letra B. Eu vou começar, vou pular a letra B, que é uma bem legal, vou olhar para a letra C logo.
Um de nossos estadistas disse que a maldição deste país são as pessoas demasiadamente eloquentes. O que é uma pessoa eloquente? Aquela que fala. Aqui a pessoa está falando muito. Eu preciso trabalhar com a concisão. Então aqui, gente, ele também está falando sobre a concisão. A eloquência, ela trabalha com o inverso. Então eu preciso evitar essa eloquência. Eloquência é uma maldição. Eu preciso ser conciso. Para o sábio, bastam poucas palavras. Transmite muito usando poucas palavras. Isso é a nossa o quê? Concisão. Entre duas construções, escolha sempre a mais simples. Entre duas palavras, escolha sempre a mais curta. Você vai ser enxuto. Se você vai ser enxuto, o que você tem aqui? Você tem uma concisão. Então, a concisão é uma qualidade de texto, mas ela não é a única. A gente espera que o nosso texto, ele tenha o quê? Ele tenha coesão. O que é a coesão? As ideias aparecem bem conectadas, bem ligadas. Você vai usar mecanismos de ligação, de amarração, usar bem os conectores, usar bem uma palavra que é usada para recuperar uma informação anterior. A coesão também é uma qualidade de texto. E nós temos uma outra qualidade que é a coerência. O que é a coerência? Você transmitir uma mensagem que seja lógica. Ou seja, você não vai dizer nada absurdo. Quando você trabalha com algo absurdo, você é incoerente. Então, olha o que ele está dizendo na letra B. Pense duas vezes antes de não dizer nada. Pense duas vezes antes de não dizer nada. Não tem lógica isso aí, gente. Você vai pensar duas vezes antes de dizer alguma coisa. Você não vai pensar duas vezes antes de não dizer nada. Tá vendo que não tem lógica? Para que você trabalhe com a lógica, você precisa ter o quê? Coerência, tá? Então, por isso que a resposta é a nossa letra o quê? É a nossa letra C. Ou nossa letra C, é a nossa letra B. Entendido, gente? Ó, voltando, um texto coeso é um texto que emprega corretamente os elementos de ligação, tá? A coesão, gente, ela tem a ver com os mecanismos de ligação. Quando você utiliza uma palavra para resgatar uma outra dentro do seu texto, você diz, ó, ele foi a Paris. Lá ele se divertiu muito. Lá onde? Em Paris. Eu uso uma palavra para retomar uma outra. Eu tenho ali um mecanismo de coesão. Quando dentro do seu texto você coloca qualquer conector, você usa uma conjunção, você usa uma preposição. São todos esses elementos de ligação. Nessa questão ele nem trabalhava com isso, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Ó, o que a questão está trabalhando? Qualidade de texto. Quando você faz um texto, você espera que o seu texto seja impessoal, você espera que o seu texto seja claro, você espera que o seu texto seja coerente, você espera que o seu texto seja conciso, você espera que o texto seja objetivo. Quando você trabalha seguindo alguns princípios, você tem aquilo que nós chamamos de qualidade de texto. Então, um bom texto, ele é impessoal, ele é claro, ele é coerente, ele é conciso, ele é objetivo. E aí eu tinha que identificar o que cada opção estava apresentando para nós, tá bom? Bacana? Deu para entender, gente? Tá claro? Isso, exatamente, né? Você pensa duas vezes antes de você falar alguma coisa, né? Para você não falar nada absurdo, para você não falar aquilo que você não deve falar. É algo nesse sentido, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Entendido? Vambora. Próxima questão.
bem. O pessoal tá falando de um verbo ter no plural. Gente, não tem, a questão não tá nem explorando isso. E eu nem sei onde está esse tem aí que vocês estão comentando, não. Mas vamos lá, bora para a próxima questão. Gente, essa questão, ela vai trabalhar contexto argumentativo e é uma questão muito legal, tá? Olha o que a gente precisa visualizar. Um texto argumentativo é aquele texto em que alguém defende um ponto de vista. Quando você defende um ponto de vista, muitas vezes você ataca o ponto de vista de outra pessoa. Mas a ideia do texto argumentativo é exatamente essa: você vai defender aquilo que você considera verdade. Então, alguém necessariamente vai trazer uma opinião. Essa opinião é aquilo que nós chamamos de quê? De tese. Eu quero convencer alguém sobre algo. O segmento abaixo, que pode ser classificado como argumentativo. Só que cuidado. Cuidado com o entendimento desse enunciado. Ele quer um texto argumentativo que mostre tese e argumentos. Gente, cuidado. O texto argumentativo é aquele em que o autor vai defender um ponto de vista. E eu escrevi para você que a opinião é a tese. Mas para que ele, de fato, te convença, ele precisa apresentar os argumentos. O que são os argumentos? São as provas para te convencer. Não adianta eu trabalhar só com a minha opinião. Se eu trabalho só com opinião, eu não sou convincente. Pense no advogado de defesa. A tese do advogado é que o cliente dele é inocente. Essa é a tese. Essa é a opinião dele. O meu cliente é inocente. Mas se ele ficar só trabalhando essa ideia, sem apresentar as provas, ele não vai conseguir convencer o outro. As provas, elas são os nossos argumentos. E existem, gente, várias formas de você apresentar esses argumentos. Você pode, por exemplo, trazer dados estatísticos. Você pode estabelecer uma comparação. Você pode trazer um exemplo. Existem várias formas de você apresentar os dados para convencer o outro. Aqui a gente vai falar de uma dessas formas, que é uma muito cobrada pela banca FGV, que é o nosso argumento de autoridade. Digamos que eu, Grazi, vá produzir um texto falando sobre o sistema de saúde no Brasil. E a Grazi comece o texto: é urgente uma reformulação no sistema de saúde do Brasil. Mas, gente, quem é a Grazi para falar sobre saúde? Eu não tenho credibilidade nesse assunto. Mas no meu texto, para tentar te convencer dessa necessidade de reformulação, eu posso trazer a voz de vários especialistas no assunto. Pessoas que são consideradas autoridades naquele assunto. Ou alguém conhecido nos meios comunicativos, mas também pode ser uma autoridade quando você cita: ah, ele é um doutor da UFRJ, ele é um professor da universidade tal. Você vai trazer elementos que mostrem que aquela pessoa que está falando tem conhecimento. Isso é o que nós chamamos de argumento de autoridade. Eu trouxe um exemplo para você perceber isso aqui. A legalização do porte de armas no Brasil é um equívoco. É mesmo? Algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contrárias à legalização do porte de armas. Isso aqui não é um fato. O que você tem aqui no início é uma opinião, e a opinião é a nossa tese. Agora, no decorrer do texto, ó, especialistas em segurança pública. Cara, o cara é um especialista. Como o sociólogo Robert Mugabe
cofundador do Instituto Igarapé, apontam que o aumento da circulação de armas está diretamente associado ao crescimento da violência letal. Eu tenho algum especialista trazendo dado negativo em relação à circulação das armas. Estudos realizados pelo Instituto, ele não está tirando a opinião dele do nada, ele está buscando a fundamentação para te convencer. Estudos realizados pelo Instituto mostram que países com políticas mais restritivas de acesso a armamentos, como Japão e Reino Unido, possuem taxas de homicídio significativamente mais baixas. Então, tá restringindo o acesso à arma. E eu tenho taxas mais baixas, evidenciando que flexibilizar o porte pode agravar a insegurança em vez de reduzi-la. Então, alguém tem um ponto de vista e, claro, vai pegar autoridades que pensam como ela para dar credibilidade. Do mesmo modo que você consegue argumentos para ser contrário à legalização, você poderia conseguir também argumentos para ser favorável, né? O importante é você conseguir buscar esses argumentos para convencer o outro. Então, o que a questão quer, e essa questão é bem interessante por causa disso, eu quero a estrutura em que existe tese e argumento, opinião e fato, opinião e fundamentação. Então, olha lá, a educação é a chave de todas as portas. É mesmo? Será que a educação é a chave? Será que a solução está aí? Note que aqui, você tem a opinião. Opinião é o quê? Tese. Alguém pensa dessa maneira. Vê a educação como a solução. Como já dizia um sábio latino. Se ele cita um sábio latino, isso aqui é um argumento. É o que ele está tentando usar para te convencer. É um argumento fraquinho, né, gente? Porque a pessoa nem trouxe o nome desse sábio. Quem é que está dizendo isso, né? Mas, de qualquer maneira, é um argumento. E qual é o nome desse argumento? É um argumento de autoridade. Tudo bem? Tranquilo? Então, a resposta já é a nossa letra A. Agora, nessa daqui, gente, olha o que nós temos, A Quinta Sinfonia de Beethoven é uma orgia de sons invulgares. Realmente, gente, é uma orgia, é a visão de alguém. Aqui você tem só opinião. Se você só tem opinião, você só tem tese. Na outra, quantas pessoas têm bom ouvido para a literatura, mas que ao cantar desentoam. Isso aí, gente, cadê a opinião? Quantas pessoas têm bom ouvido para a literatura, mas que ao cantar desentoam? O que ele está achando? Cadê o julgamento dele? Não tem, tá? Não tem. Na outra, nem sempre os grandes escritores são bons escritores. Aqui, eu tenho a opinião. Depois, a arte não é uma coisa, e sim um caminho. Eu tenho opinião, mas cadê o dado? Cadê o argumento? Não tem. Não tem o argumento. Tá legal? Beleza, gente? Tranquilo? Então, resposta de fato é a nossa letra. O quê? É a nossa letra A. Alguém perguntou, Grazi, como é que eu faço um texto trabalhando com uma comparação? Por exemplo, você compara o investimento que é feito em educação no Brasil com o investimento que é feito em educação nos Estados Unidos. E aí você vai comparando essas duas realidades para mostrar que lá eles investem muito mais do que no Brasil. E o resultado disso é extremamente positivo. No Brasil, o investimento é menor e o resultado é negativo. Então, eu posso comparar essas realidades. É uma forma de você conseguir trabalhar a comparação, tá? Existem outras formas de comparar? Sim, trouxe apenas um exemplo, tá bom? Beleza, galera? Então, por isso que a resposta, de fato, é a nossa letra, o quê? É a nossa letra A. Gente, só para mostrar para vocês
Quando a gente trabalha com as lives, a gente sempre vai, pô, essa questão tá cobrando que tipo de argumento? Tá cobrando o argumento de autoridade? Tá. A gente vai estudar o argumento de autoridade. Não dá para eu chegar aqui e falar com vocês sobre todos os argumentos que existem, que a gente ficaria falando só sobre isso, tá? Mas quando a gente pensa lá no Dominando a FGV, a gente pega todas essas formas de argumentação, mas a gente tira uma aula para estudar isso, tá? Como aqui a gente tem vários pontos sendo estudados, não dá para a gente falar sobre todas as formas de argumentação, tá? Então, por isso que eu só foquei aqui no argumento de autoridade. Senão eu ficaria aqui, ó, 2 horas com vocês só falando sobre argumentação, tá? Mas vamos lá.